carinhosamente bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM, Rádio Brasil Espírita, iniciando já a sala de aula, abrindo esta sala de aula para mais um dia de estudo, hoje, 8 de janeiro de 2023. Bem-vindo, você, amigo ouvinte, estudante, a participar junto com a gente desse estudo desta manhã de domingo. E hoje o tema, a gente dando sequência à obra, o Livro dos Espíritos, a questão aí, o capítulo fala sobre ideias inatas, aquilo que nós trazemos do passado, de nossas existências passadas, da última reencarnação. Ideias inatas, está na obra O Livro dos Espíritos, e com a presença aqui marcante do Evandro, está a gente estudando juntos ao longo de vários domingos, de cada domingo, de cada mês, o Livro dos Espíritos, na íntegra, para você, amigo ouvinte, estudante, como fazemos nas casas espíritas. Aqui na técnica, o Deco Luiz, grato aí, Deco, pela força, já colocando aí já nas multiplataformas que o programa pode chegar, onde essa sala de aula pode chegar. Sempre lembrando que somos meros aprendizes e estudantes da doutrina espírita, provavelmente a primeira encarnação dentro desta sala de aula, tendo oportunidade na presente encarnação de conhecer a ciência espírita. Eu estou aqui com a presença do Celso Tinta, do Marco Lazzarini, e vou passar o microfone para o nosso entrevistado dessa manhã de domingo, com o tema hoje, o estudo Ideias Inatas. Bom dia, Evandro, mais um dia de estudo. Bom dia, meu amigo Márcio, meu amigo Deco, Celso, Marquinho. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Mais uma vez nós estamos aqui muito felizes de estar iniciando esse ano, de 2023. Esperamos que possamos ter um ano mais tranquilo, mais sereno no nosso país, no nosso mundo, e que todo mundo receba vibrações de paz, de felicidade e, acima de tudo, de esperança. Que a gente possa estar reiniciando esse trabalho em mais esse ano e que ele seja coroado de muita paz e muita luz. Nós agradecemos aqui a presença marcante do Evandro, vem todos os domingos, nos primeiros domingos, só que pulamos dia primeiro, com a vinda do Manon aqui, e a gente trazendo aí a obra, a principal obra da doutrina espírita, a primeira obra publicada em 18 de abril de 1857, para 166 anos agora da publicação da obra em Paris, na França, onde coloca para a gente, para se esclarecer, entender de onde nós viemos, o que é que nós estamos fazendo e para onde nós vamos. A primeira obra de milhares de obras, como Exército de Deus, os Espíritos trouxeram para nós, através das mãos de psicografia. Então, graças aos médios também, no labor da psicografia. Marco Lazzarini, bom dia, mais um dia de estudo, Marquinhos. Bom dia, Márcio, bom dia, Evandro, bom dia, Celso Tinta, bom dia, Deco Luiz, na técnica, o gatinho da madrugada, e bom dia a todos os nossos cativos ouvintes aqui da nossa FM e da Rádio Brasil Espírita, lá no Caribe brasileiro, em Maceió. Bom dia a todos vocês. Hoje nós temos 2 livros, Evandro. Beleza. 2 livros. Nós começamos bem. Marcelo Teixeira, foi um que montou o polo da Comerge lá em Petrópolis, Celso sabe disso, com o livro Provocações Doutrinárias. E o livro Planeta Vida, Contribuição da Doutrina Espírita à Conservação do Meio Ambiente Físico e Espiritual do Planeta Terra, do Carlos Orlando Villarraga. Os 2 livros para você. Você liga para a gente 20 30 44 61, 20 30 44 61. No WhatsApp, você também pode ligar nesse telefone com o DDD 24. Pelo WhatsApp, você vai falar com o Deco Luiz na técnica, pode passar sua pergunta para a gente, pode participar também. Você que está querendo também ganhar o livro, você pode entrar nas nossas redes sociais também. Tem o Facebook do programa Luz do Espiritismo e da Rádio Nossa FM. Os 2 estão conectados, a gente fica sempre verificando aqui, conversando, respondendo e anotando o seu nome, e você vai ganhar um número e o Evandro irá fazer o sorteio no finalzinho do programa. Hoje são 2 livros, podem ter 2 ganhadores. Teremos 2 ganhadores hoje. 2 ganhadores, mas aumentou a chance ainda. Aumentou a chance. Falando em obra, em livro, tem o livro do Clube do Livro, da Livraria Espírita Francisco Cerqueira, é o livro Autismo, uma leitura espiritual, de Hermínio Correia de Miranda, que é o mesmo autor da obra Nossos Filhos são Espíritos, que é um best-seller na doutrina espírita.
Eu tinha essa obra, eu emprestei e não devolveram. O livro é assim mesmo, né? Se está caminhando ele, tá bom, né? Não voltou, tá bom. Mas é uma obra para estudo muito boa, né? Do livro, a obra Nossos Filhos São Espíritos. E essa obra aqui também não é diferente, né? Hermínio Correia de Miranda, ele escreveu ela 2 anos antes do seu desencarne. Né? Então, a última edição foi 2 anos antes do seu desencarne. Então, o mundo fechado do autismo continua sendo um enigma para a ciência. Variadas e conflitantes abordagens, predominantemente genéticas, não chegam a resultados conclusivos. O estudo de Hermínio distingue-se por basear numa premissa inteiramente original, a de que o ser humano é um espírito imortal, que pré-existe à sua atual existência, a qual é consequência do que foi semeado em vidas anteriores. Além de familiares especialistas, o autismo, uma leitura espiritual, merece ser lido por todos, pois abre perspectivas fascinantes, se não para a cura definitiva, ao menos para atenuar e entender o problema. Né? Só por um lado de uma visão espiritual, a gente consegue entender o problema, justamente para atenuar, principalmente. Vamos para o nosso momento espírita, está no ponto, Deco? Então vamos para o nosso momento espírita para você, amigo ouvinte, estudante. Momento Espírita. Flores raras. Conta-se que havia uma jovem que tinha tudo, um marido maravilhoso, filhos perfeitos, um emprego que lhe rendia um bom salário e uma família unida. O problema é que ela não conseguia conciliar tudo. O trabalho e os afazeres lhe ocupavam quase todo o tempo, e ela estava sempre em débito em alguma área. Se o trabalho lhe consumia tempo demais, ela tirava dos filhos. Se surgiam imprevistos, ela deixava de lado o marido. E assim, as pessoas que ela amava eram deixadas para depois. Até que um dia, seu pai, um homem muito sábio, lhe deu um presente. Uma flor muito rara, da qual só havia um exemplar em todo o mundo. O pai lhe entregou o vaso com a flor e lhe disse: "Filha, esta flor vai lhe ajudar muito mais do que você imagina. Você terá apenas que regá-la e podá-la de vez em quando, e às vezes conversar um pouquinho com ela. Se assim fizer, ela enfeitará sua casa e lhe dará em troca esse perfume maravilhoso." A jovem ficou muito emocionada, afinal, a flor era de uma beleza sem igual. Mas o tempo foi passando, os problemas surgiam, o trabalho consumia todo o seu tempo, e a sua vida, que continuava confusa, não lhe permitia cuidar da flor. Ela chegava em casa, e as flores ainda estavam lá, não mostravam sinal de fraqueza ou morte. Apenas estavam lá, lindas, perfumadas. Então ela passava direto. Até que um dia, sem mais nem menos, a flor morreu. Ela chegou em casa e levou um susto. A planta antes exuberante estava completamente morta. Suas raízes estavam ressecadas, suas flores murchas e as folhas amareladas. A jovem chorou muito e contou ao pai o que havia acontecido. Seu pai então respondeu: "Eu já imaginava que isso aconteceria. E infelizmente não posso lhe dar outra flor, porque não existe outra igual a essa. Ela era única, assim como seus filhos, seu marido e sua família. Todos são bênçãos que o Senhor lhe deu, mas você tem que aprender a regá-los, podá-los e dar atenção a eles, pois assim como a flor, os sentimentos também morrem. Você se acostumou a ver a flor sempre lá, sempre viçosa, sempre perfumada, e se esqueceu de cuidar dela." Por fim, o pai amoroso e sábio concluiu: "Filha, cuide das pessoas que você ama." E você? Tem cuidado das flores raras que Deus lhe empresta, em forma de filhos, esposa, esposo, irmãos e outros familiares? Lembre-se sempre que seus amores são flores únicas que lhe compete cuidar. Problemas surgem. O trabalho pode ser feito mais tarde. Compromissos sociais podem ser adiados.
mas os filhos dependem dos seus cuidados constantes para que não venham a fenecer. ZYL 913, Rádio Comunitária 87 FM de Três Rios, Rio de Janeiro, transmitindo ao vivo pela frequência modulada de 87,7 MHz. 87 FM, essa rádio é nossa. Quem não é visto, não é lembrado. A Agência de Comunicação Estúdio H ajuda você a divulgar a sua empresa. Planejamento, criação, desenvolvimento de materiais de comunicação e gerenciamento de redes como Facebook e Instagram. Agência de Comunicação Estúdio H. Nossa missão é criar. Telefone 2252-6810 ou WhatsApp 988397246. A Agência de Comunicação Estúdio H está em novo endereço. Edifício Bezerra de Menezes, Rua Dr. Valmir Peçanha, número 61, Centro, Sala 204. A Ocular e Ótica está pronta e modernizada para lhe oferecer as melhores condições para você comprar ou atualizar seus óculos. Oferecemos exame de vista com hora marcada. Temos um variado mix de armações, sempre com o menor preço. Nosso crediário próprio é bem prático. A Ocular e Ótica se tornou a preferida na cidade pelo atendimento. Estamos no Shopping Três Rios, loja 108, Praça da Autonomia, pertinho do Banco Itaú da Praça. Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Conheça nossa extensa literatura adquirindo as obras espíritas em nossa livraria. A Livraria Francisco Cerqueira fica na Rua Dr. Valmir Peçanha, número 87, centro da cidade. Telefone 2252-0230 e participe também do Clube do Livro. A Rádio 87,7 FM está apresentando A Luz do Espiritismo. Muito bem, retornando aí depois dessa bela mensagem do Momento Espírita para você, amigo ouvinte, estudante, sintonizado aqui nesta sala de aula, nós também meros aprendizes, estudantes também, estudando com você, amigo ouvinte, todos os domingos pela manhã de 8h30 às 10 horas. Lembrar que você pode sintonizar o programa Luz do Espiritismo, né, pelo site, pelo aplicativo, né, Nossa FM 87, pode baixar aí no aplicativo da sua loja virtual e do seu celular, Nossa FM 87, e também pelo aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Programação, são 2 canais, viu? Rádio Brasil Espírita. Um de música espírita, música bacana, e é o outro de estudo. Então você opta, né? Você pode mudar ao longo do dia, né? Você diversas programação com estudo muito bom. E então Rádio Brasil Espírita e Nossa FM 87, ou pela internet também, pelo Facebook, também pelo YouTube, também pelo dial da rádio Nossa FM 87, para quem está aqui em Três Rios, estado do Rio de Janeiro. Um bom dia, boa tarde, uma boa noite, já que nós estamos aí com sintonia, o planeta inteiro, né, sintonia, gente brasileiro, em parte, praticamente, Evandro, todo o planeta aqui já está sintonizado com a gente do Japão, tem da Rússia, Europa, América do Norte. Muito bacana você estar sintonizado aqui numa sala de aula. E a gente sempre lembrando, né? Somos meros aprendizes, estudantes ainda. Que todo mundo aqui é estudante. Temos o pensamento de Sócrates. Quanto mais sei que nada sei. Essa é a realidade. E hoje vamos estudar sobre ideias inatas. Essas ideias que nós trazemos de vidas anteriores. Como elas surgem com a gente, como desponta com a gente desde tenra idade, né? Desde pequenininho ali, né, já começa a despontar, e alguns não, outros não, né? Mas são os dramas da vida, são as nossas fraquezas milenares, mas esse mecanismo de evolução espiritual é único em todo o universo. Então, é uma ferramenta dada pela espiritualidade para o nosso progresso espiritual. Hoje, com a presença aqui do Evandro, e nós vamos estudar, né, a obra, o Livro dos Espíritos. Mas o Marco trouxe 2 livros para o sorteio desta manhã de domingo. Aí, o Evandro vai fazer, né, Marquinhos? Ele está participando aqui. Nós estamos anotando o livro Planeta Vida, Contribuição da Doutrina Espírita à Conservação do Meio Ambiente Físico e Espiritual do Planeta Terra e Provocações Doutrinárias, do Marcelo Teixeira. Um dos capítulos aqui é Peter Pan e a Porta Estreita. E fala um pouquinho
da história do criador do Peter Pan, por que ele criou essa historinha infantil, mas que de infantil na criação dele não tinha nada, era um problema que ele tinha, e ele acabou criando o personagem Peter Pan. E o que isso significa? O que isso tem a ver? Né? Síndrome daquela criança que não cresce. Bacana. Isso também é um dos capítulos do livro do Marcelo Teixeira, Provocações Doutrinárias, e Planeta Vida, do Carlos Orlando Villarraga. Os dois você pode ligar para a gente, 20 30 44 61, 20 30 44 61, ou entrar nas nossas redes sociais, Programa Luz Espiritismo no Face e na rádio Nossa FM. A turma entra aqui, assiste, comenta, e no final do programa você pode ganhar um desses 2 livros sorteado pelo nosso amigo Evandro. Muito bem, Marquinhos. Sempre lembrando, né, o formato aqui do estudo aqui é como feito na Casa Espírita, nos dias de estudo sistemático, onde se abre uma leitura e começa o estudo e comentário sobre aquele estudo, né? Cada um vai ter um entendimento do que foi lido, e a gente comenta em cima daquilo que a gente pode absorver e possa entender. Quando a gente volta novamente na leitura, futuramente, a gente entende mais ainda sobre aquele aspecto, sobre aquela leitura, né, porque o aprendizado ele é constante. E hoje nós vamos dar continuidade com a obra O Livro dos Espíritos, na questão 218, que inicia o capítulo chamado Ideias Inatas, que Kardec cuidou. E eu vou formular aqui a questão, o Evandro vai ler e nós vamos fazer o comentário acerca das questões. Questão 218, Evandro. O espírito encarnado conserva algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? A resposta é: guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. Então, o que significa esse termo ideias inatas? Significa que o espírito ele não é um ser recriado. Ou seja, quando a gente fala sobre a reencarnação, e muitas pessoas, principalmente, não têm o conhecimento ou não têm a vontade de conhecer o que é a reencarnação, pode acreditar que nós somos recriados a cada nascimento. Só que a doutrina espírita, o que ela nos ensina? Ela nos ensina que a criação de Deus, que somos nós, os espíritos imortais, nós somos criados uma única vez. O espírito, ele não tem várias criações, ele tem uma única criação. Sendo que os corpos, sim, é que mudam. Então, a gente criado, nós somos eternamente, né? Quando somos criados, vivemos eternamente. Exatamente. Temos uma vida só. Quando as pessoas falam, então, nós só temos uma vida só, é uma pura verdade. Porém, exatamente. Só que nós espíritos falamos assim, porém, as existências é que são muitas. Inúmeras. Ou seja, segundo a matemática, a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Então, teoricamente, o espírito ele tem 2 pontos principais: criação e perfeição. Início e objetivo final. Nem sempre é uma reta, no nosso caso. Na grande maioria das vezes, não é uma reta. Mas alguns conseguem andar em linha reta, e esses caminham mais depressa. Ou seja, caminhando mais depressa, eles têm menos encarnações. Sim, então, eles variam menos. Exatamente. Variam, não tem aquelas variações que nós temos. A linha é mais, não é aquela linha reta, mas ela é mais... Exatamente, ela é mais suave. Mais suave. Sendo que nessas nossas linhas da vida, uma hora, vamos colocar assim, uma hora ela está cheia, outra hora ela está vazia. Ou seja, uma hora você está encarnado, outra hora você está desencarnado. Mas você, espírito, é o mesmo. Você não muda. Por isso que traz essa vaga lembrança de algo lá do passado. Então, aquilo que você viveu antes, também você não perde. Você guarda com você.
vamos dizer assim, esse arquivamento que você traz é que são as ideias inatas. Você vai acumulando ideias ao longo das suas jornadas, como as suas jornadas na vida física ou na vida espiritual. E você vai ativar isso quando for necessário, né, de acordo com a nossa famosa programação reencarnatória. Muito bem. Aí, com isso, Kardec, né, com essa resposta dada pelos espíritos, que traz sobre essa vaga lembrança, né, e o que as ideias inatas, Kardec formula a 218A, que é o seguinte: a teoria das ideias inatas não é, portanto, uma quimera, quer dizer, um sonho? Não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presente durante a encarnação. Esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente, em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito. E o que na existência precedente ele ficou. Ou seja, imagina só, você passa o ano todo estudando naquela série. Chegou no final do ano, você passou de ano. Ano que vem você tem que cursar a próxima série. Mas aquela série que você estudou, você esqueceu tudo. Então você não vai ter como, no ano que vem, entrar na série seguinte. Você vai ter que repetir ela, porque você esqueceu. Não foi bem nas provas, né? Exatamente. Só né? ficou na expiação. Exatamente. Na Você só colou. Então, não tem jeito. Você vai ter que voltar e começar de novo. É isso que ele exemplifica aqui. Se o espírito ele perdesse tudo aquilo que ele aprendeu na existência anterior, ele teria que começar de novo. Sim. Ou seja, nós estaremos sempre no mesmo ponto. E um dos princípios fundamentais da doutrina espírita chama-se evolução. Sim. Então, como você vai evoluir se você tem que começar de novo? Como nós teríamos o conhecimento, a tecnologia hoje, se a cada existência nós tivéssemos que começar de novo? Não é? Mas aí fala assim, mas aí tem conhecimento que ficou. Sim, mas só que, por exemplo, aquela pessoa que desenvolveu tal conhecimento e morreu, o conhecimento, teoricamente, morreu com ela. Então, o próximo que vier, ele vai ter que começar não do ponto que o outro parou, mas do ponto que o outro iniciou. Não é? Aí eu podia dizer assim, não, mas aí fica tudo registrado. Sim, mas para aquele que tinha o conhecimento e não aquele que tem que iniciar o conhecimento. Então, a gente conclui aí que o conhecimento é algo que o espírito já traz e que você é naturalmente atraído para aquela área que você mais se afiniza. E outro detalhe, né, Evandro, que se fez bom uso daquela área, né? Porque a partir do momento que você faz mau uso, né, daquela área, daquele dom, às vezes é tolhido na próxima existência, né? Exatamente. Não é? Então, vai depender de quê? Vai depender da sua vontade, do seu livre-arbítrio, de utilizar aquilo que você conhece, aquilo que você domina, da maneira com que você achar melhor, para o bem ou para o mal. É verdade. Nisso, nós temos a 218B, né, para esclarecer ainda mais sobre essa questão das ideias inatas. Kardec formula: deve haver, então, grande conexão entre as duas existências sucessivas. Aí, no caso, ele está questionando sobre as duas existências, essa conexão de duas existências sucessivas. Exatamente. Eles respondem assim: nem sempre tão grande quanto talvez se suponha, dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições dos espíritos nas duas, e que no intervalo de uma e outra
pode ele ter progredido. O conhecimento ele vai mudando de tempos em tempos. A tecnologia ela vai se aperfeiçoando com as gerações. Agora, naturalmente, isso é uma consequência daquilo que você já adquiriu. Não só o conhecimento, como tudo na nossa vida. Hábitos, costumes, eles são aperfeiçoados. Alguns são melhorados, outros são esquecidos. Por quê? Porque não se adaptam mais às condições que nós temos hoje. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem um negocinho aqui chamado smartphone, né? Que você faz tudo nele, menos telefonar. Hoje é menos telefonar, é verdade. O telefone é o menos. Acontece que isso aqui, ele teve uma origem. Esse aparelhinho aqui, ele se originou da onde? Daquele famoso telefone que tinha um ganchinho que você tinha que enfiar o dedo ali e virar aquele disco e discar. Hoje você não precisa mais discar, né? Hoje você vai apertar o dedinho aqui. Vai comunicar. Não é? Quando não fala com ele, quando ele não fala sozinho. Mas para chegar aqui, houve uma origem. Agora, imagina só você ter que, hoje, no século XXI, ter que usar aquele telefone orelhão. Ficar na fila do orelhão. Será que muitas pessoas que estão ouvindo a gente agora já participou de uma fila de orelhão? Eu já. Eu também. E muitas vezes. Eu também, já, muitas vezes. Então, a gente é dessa geração, né? Exatamente. E o pior não era só a fila. Era quando a ficha caía na metade da ligação. Pois é. A ligação interurbana, ela comia de 18 em 18 segundos. Então, você colocava a ficha, ela ia caindo. Se você colocar 10 fichas, aquilo ia caindo rapidinho. Isso foi, de certa forma, é bom, Marquinhos. Já pensou se tivesse mais tempo? A gente ia ficar mais tempo na fila. A ligação interurbana era terrível. Você tinha, alô, tudo bem? Como é que você está aí? Beleza, tchau, pum, caiu a ligação. E você tinha que falar rápido, porque a fila estava crescendo e o pessoal estava te xingando na fila porque está demorando muito. Não é que todo mundo queria falar. Mas era a tecnologia que se tinha. Essa tecnologia, ela se perdeu? Não. Ela foi o quê? Aperfeiçoada. Por quê? Porque as novas gerações que vieram, já vieram com essa intuição de aperfeiçoar a tecnologia da comunicação. Em todos os campos do conhecimento, né? Exatamente. Imagina só, por exemplo, os costumes que a gente tem hoje. Alguns se perderam. Por quê? Porque eles não são mais tão necessários como eram há tempos atrás. Então, com o conhecimento, por exemplo, de Deus, você passa a conhecer Deus de forma diferente e você passa a perceber que aquelas questões que eram colocadas para você há tempos atrás, hoje já não se adequam mais ao tempo que a gente vive. Verdade. Vamos citar um exemplo. Daqui a pouco vai chegar o Carnaval, né? Quando passar o Carnaval, depois vem a Semana Santa, não é isso? Nesse intervalo tem o quê? A Quaresma. Na minha época, a Quaresma era a Quaresma. Sim. Quem lembra da Quaresma hoje? Não, ninguém fala mais. Mas aí respeitava a tradição ou o mandamento? Igual quando a gente estudou aqui semana passada com o Manon, e o tema que nós estudamos aqui foi tradição e mandamento. Então, as tradições, os costumes eram diferentes do que a gente vive hoje, né? Porque naquele tempo, pelo menos quando eu era criança, era assim, eram 40 dias que você tinha várias restrições e as pessoas tinham que seguir aquilo, né? Hoje, com o tipo de vida que a gente tem, com o dinamismo do nosso dia a dia, essas coisas já não cabem mais. Então, já ficam para trás. Não é? Agora tivemos o Natal, final do ano, tivemos aí o negócio da Folia de Reis. Eu vi uma Folia de Reis
aqui na cidade, lá na vila. Ficou 2 dias lá batendo lá. E grande. E grande. Mas, antigamente, isso era uma atrás da tradição. outra. Sim. Ainda tinha aquele confronto, entre aspas, entre uma... Sim, uma agremiação com uma outra. Né? Etc, etc. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que com a transformação do mundo, com a evolução das pessoas, com as necessidades de tempos em tempos, muitas coisas que eram importantes, fundamentais na nossa vida antes, hoje já não são tanto. As nossas necessidades, elas vão mudando por quê? Porque o espírito, ele hoje está num outro momento de evolução. É como o espírito passa para Kardec, para nós aqui, no intervalo de uma a outra, o espírito pode ter progredido. E esse espírito pode ter progredido na questão aqui também, né, Evandro? Podemos destacar aquele espírito que, entre uma encarnação e outra, ele desencarnou, tem consciência do desencarne dele, desapega da matéria, dos bens materiais, de familiares, chega na espiritualidade, trabalha, porque só tem 2 tipos de pessoas do outro lado, né? A que trabalha e a que não trabalha. Não, é a que dá trabalho. A que trabalha é a que dá trabalho. Então, aí, na espiritualidade, trabalhou, estudou, ampliou mais os seus conhecimentos, aí que ele fala, volta. Aí consegue progredir lá. Sim, porque de um lado você tem, vamos dizer assim, você tem a ciência, você tem hoje a tecnologia. Do outro lado, você tem as tradições. E nem sempre tradições e tecnologia, elas se juntam. Porque são coisas diferentes. Não é? Então, ou você se adapta, ou você esquece. Não é? Você tem um computador hoje, que você digita ali, o negócio aparece na tecla. Antigamente, você tinha a máquina de escrever. Sim. Você tinha que datilografar. Né? O Deco está falando que tem uma ainda. Naquela época, a máquina de escrever era extremamente necessária. Hoje ela é obsoleta. Se você não tivesse um curso de datilografia, você não arrumava nem emprego. Não arrumava nada. Hoje você tem que ter. Você tem que ter o quê? Você tem que ter informática. Sim. É uma evolução da datilografia. Por isso que tudo na nossa vida tem que ser adaptado ao momento em que a gente vive. Aí, quando a gente vai, por exemplo, a gente vai aprofundar isso mais um pouquinho, vamos entrar nos textos bíblicos, a gente vai ver que na Bíblia existem várias coisas que muitas pessoas insistem hoje em continuar seguindo, que não se adaptam mais aos nossos costumes, ao nosso dia a dia. Por quê? Porque são coisas que foram criadas há 5.000 anos atrás. Eram tradições, eram costumes do dia a dia das pessoas naquele tempo. Então, com a evolução do conhecimento, você chega à conclusão de que aquilo que era feito lá, hoje não se adapta mais, não é? Ao nosso dia a dia. Então, nós precisamos mudar, não dizer que aquilo não serve, que aquilo é mentira. Não, não é isso. É adaptar aquele conhecimento aos nossos dias de hoje. Por que aquilo está ali? Por que aquilo foi preservado? Porque aquilo ali deu origem ao que nós vivemos hoje. Não é? As nossas leis, nossos códigos de conduta vieram da onde? Vieram daquele tempo. E foi a organização da sociedade. Se hoje nós somos uma sociedade teoricamente civilizada, esta civilização, ela teve a origem aonde? Lá naquele tempo. Porque não havia. Não é? Aí depois vieram as outras civilizações, as gregas, as romanas, os egípcios, todos os outros, que vieram moldando tudo aquilo que a gente vive hoje, mas adaptado aos dias de hoje, e não naquele tempo. Muito bem, 9h08, você está nessa sala de aula, nós também meros aprendizes, estudantes
da doutrina espírita. Marco trouxe 2 livraços para o sorteio de hoje. Fala um pouquinho de cada livro aí, Marquinhos. Isso aí, Provocações Doutrinárias, do Marcelo Teixeira, já falou um pouquinho aqui, teve um dos capítulos aqui, a crise de Peter Pan, aquela pessoa que não cresce, né? Ele se nega a crescer, a ser criança o tempo todo. E tem várias histórias aqui desse livro, Provocações Doutrinárias. E Planeta Vida, falar um pouquinho do Planeta Vida aqui, os rios, as florestas, os oceanos, a atmosfera e a fauna são patrimônios de cada cidadão, com o direito de desfrutar e compartilhar com o semelhante. A consciência individual de conservação e manutenção desses tesouros de nosso planeta deve ser despertada em cada ser humano. Este livro apresenta uma proposta saudável de despertar, rica de mecanismos valiosos para aplicação pessoal e repercussão global. Lê-lo representará uma aquisição ético-moral apreciável para o leitor, desejoso de contribuir com a conservação do planeta Terra. Está aqui, Planeta Azul. É a contribuição da doutrina espírita à conservação do meio ambiente físico e espiritual do planeta Terra, do Carlos Orlando Villarraga. A editora é Minas Editora. Está aí os 2 livros. Você pode ligar 20 30 44 61, 20 30 44 61, ou entrar nas nossas redes sociais aqui do programa A Luz do Espiritismo no Facebook e também no Face da Rádio Nossa FM, além das mensagens que a turma fica mandando para a gente. Quem está escutando, a gente manda o link também para vários ouvintes que pedem aqui e que respondem para a gente. Então, é isso aí. Daqui a pouquinho, o Evandro sorteia esses 2 livros para você. Muito bem, Marquinho. Na questão 219 da obra, o Livro dos Espíritos, Kardec formula a seguinte questão. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como os das línguas, o do cálculo, etc.? Lembranças do passado. Progresso anterior da alma nas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda. O espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Então, aqui está esclarecendo uma coisa que intriga muito a sociedade, né? Que são chamadas crianças superdotadas. Sim. Uhum. Coloca superdotado ainda, né? Superdotadas. Uhum. A princípio, se parece que são pessoas diferentes, diferenciadas. Uhum. Não. São espíritos que vieram primeiro com uma tarefa específica. Qual é essa tarefa? Desenvolver o conhecimento. Não é? Uhum. E segundo, mostrar para nós que tudo aquilo que você adquire ao longo da sua existência como ser imortal nunca se perde. E como se fosse aí nós lembramos a parábola do talento, né? Uhum. Encaixa perfeitamente com a parábola do talento. Você faz bem uso, não perde-se. Exatamente. Não são seres especiais. Eles se tornam especiais por manter aquela mediana da reta dos 2 pontos que você falou no início. Uhum. Por isso eles estão especiais. Eles não foram criados especiais, foram criados iguais a todo mundo. Só que eles tiveram uma vontade especial melhor do que a nossa. E aí, Marquinhos, lembra que o Evandro falou de você estudar ao longo do ano, para passar de ano. Exatamente. Quer dizer, eles fizeram o dever de casa e passaram de ano, e vieram com mais potência. Sim, né? Sim. Só que eles vêm com um diferencial, que é o quê? A missão. Uhum. São seres que vieram com uma missão específica, desenvolver a humanidade. E a gente nota que essas pessoas, uma característica grande que elas têm, ou diria a grande maioria, né, porque eu não sei se é uma totalidade, que eu acredito que a totalidade não existe, né? São pessoas
naquilo, que dedicam a sua vida ao desenvolver aquilo que eles têm que fazer. Não é? Existem aqueles, naturalmente, que nessa trajetória se desvirtuam. Por quê? Levam para o lado pessoal, para o ganho pessoal, para a arrogância, para o orgulho. Tem. Mas tem aqueles que se mantêm fiéis àquilo que foi determinado, ou seja, eles cumprem a sua tarefa. Esses conseguem ser espíritos diferentes. Não é? São cientistas, são pesquisadores, que dedicam toda a sua vida a desenvolver aquilo. Aí, quando você olha toda a tecnologia, a maravilha que nós temos hoje na nossa sociedade, é devido a essas pessoas que vieram aqui com esse objetivo, desenvolver a humanidade, tornar o progresso possível, não é? E amenizar as dores. Mas por que elas fazem isso? Porque elas guardam no seu íntimo espiritual todo este conhecimento que trazem do passado. E agora eles estão desenvolvendo esse conhecimento. Pegam tudo aquilo que nós já adquirimos ao longo da nossa história, e muitas das vezes foram eles mesmos. Sim, sim. Né? E voltam aqui em uma nova roupagem, ou seja, em novo corpo, adaptados ao momento em que a gente está vivendo hoje, para dar o prosseguimento àquilo que eles iniciaram lá atrás. E às vezes foram até desconsiderados, perseguidos, né, como fizemos com diversos cientistas, né, e diversas pessoas do campo do conhecimento. Né? Exatamente. Então, houve um tempo em que essas pessoas eram considerados bruxos, feiticeiros, né, iam para a fogueira, eram sacrificados. Por quê? Porque eram endemonizados. Estavam muito à frente do tempo nosso, né, vamos assim dizer. Exatamente. Hoje, eles são o quê? Eles são pesquisadores, são cientistas, são pessoas que buscam desenvolver o conhecimento. E ainda, muitas das vezes, são marginalizados, são chamados de loucos. Não é? Porque quem é que vai dedicar sua vida a desenvolver, por exemplo, a cura de uma doença? Né? Quantas pessoas hoje no mundo estão lá enfiadas em seus laboratórios, em seus centros de pesquisa, buscando a cura do câncer, a cura de outras doenças que a gente tem? São essas pessoas que são esses espíritos. Não é? Verdade. Muito bem, Evandro. 9h16, nós estamos aí nessa sala de aula, nós também meros aprendizes e estudantes da doutrina espírita. Na questão 220, Evandro, Kardec formula o seguinte: mudando de corpo, pode o espírito perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente, para reaparecer mais tarde. Ou seja, todos nós temos tendências, certo? Às vezes, elas ficam ali guardadas, para serem utilizadas no momento certo. Outras vezes, você pega aquilo que você tem de melhor e usa de forma errada. Se corromper a inteligência, você vai perder. Nós temos, por exemplo, exemplos: música, artes, poesia, mediunidade, ciência, tecnologia. Imagina só, por exemplo, o cara que criou a dinamite. Por que ele criou a dinamite? Qual era a intenção dele? Abrir estradas, túneis. Túneis. Túneis para passar Albert, né, as obras, trem.
Ferrovia. Exatamente. Trazer o quê? Progresso, desenvolvimento, e ela foi usada como? O irmão inferior vai lá para destruir o próximo. Então, de quem é a responsabilidade? É dele? Mas aí vai os equívocos, né? A responsabilidade é de quem tem aquele conhecimento e usa para o mal. Não é? Usa errado. Então, você... aquilo que você tinha de melhor, que você podia pegar aquilo que foi inventado e fazer com que aquilo fosse uma coisa que trouxesse grande avanço para a humanidade, você usa para destruir, isso aí vai ser retirado de você. E isso é importante, né? Se a gente for estudar as obras, né? Caminho da Luz, Os Exilados da Capela e tantas outras obras notáveis, hoje mesmo a Thalita mandou um trechinho de uma obra chamada Atlântida no Reino da Luz, volume 1, de Roger Bottini Paranhos, que ele coloca o seguinte, aí eu falei sobre o mecanismo da evolução espiritual, né, que nós estamos estudando basicamente, que é o único em todo o universo, quer dizer, as escolas planetárias evoluem, e os alunos que negligenciam essa evolução devem ser apartados para mundos de aprendizado novo, assim é o plano divino. Quer dizer, nós capelinos, aí se refere aos capelinos que vieram para cá, né? Havíamos, aí ele faz uma referência alegórica, bíblica. Nós capelinos havíamos mordido a maçã do pecado e estávamos perdendo o paraíso. Em breve chegaríamos à terra para civilizá-la. A raça dita adâmica estava a poucos momentos de sua transmigração de capela para a terra. Foi com nossa chegada que a humanidade criou a lenda de Adão e Eva, pois mordemos a maçã do pecado e perdemos o paraíso. Isso ficaria gravado em nosso inconsciente por vários milênios. Até hoje. Até hoje. Exatamente. E isso está vamos dizer assim, está se repetindo agora com a Terra. Sim, exatamente. Esse momento, capela, na realidade, né? Na capela, que quando a gente vai estudar Caminho da Luz, Exilados da Capela, parece que os fatos da transmigração de almas e da transição planetária lá foi justamente um tempo que nós estamos vivendo hoje no nosso Exatamente. planeta Terra, que não é numa presente encarnação, né? Vai demandar, só Deus sabe quantas encarnações vai demandar sobre a transição planetária. Porque isso não é uma coisa que vai acontecer em um minuto, né? Não é como lá o filme lá dos Vingadores, né? Que o Thanos lá estala o dedo e acontece tudo. Não é isso, não. Isso aí são milênios. Tudo na natureza segue um procedimento, uma determinação de Deus. Então, isso não é que isso vai acontecer, isso já está acontecendo há muito tempo. Né? Então, mas só que chegou um momento em que todos esses acontecimentos estão sendo acelerados. Porque a hora chegou, não tem jeito, não tem como você esperar mais. Separar o joio do trigo. Está fácil. Para a espiritualidade hoje. E está fácil. A pessoa, até mesmo aquele que é joio, sabe que é joio e quer levar um mau número de pessoas com ele. Né? E o trigo não é porque é perfeito, não. O trigo é porque se esforça para ser melhor. Por quê? Porque, olha só, não é que o joio está sendo separado do trigo. Não, já está tudo separado. O que está acontecendo agora é que tanto o joio como o trigo estão sendo direcionados para onde eles têm que ir. Um tem que ir para um lugar, outro tem que ir para o outro. Aí você separou o joio do trigo. Mas o trigo ainda não está legal. Não está puro, não está perfeito. Sim. Esse trigo, ele também vai receber uma nova separação. Então, o que está acontecendo? Aquele trigo que está contaminado, que está assim, não está se desenvolvendo bem, né? Ele vai ser colocado, vamos dizer assim, numa segunda prateleira, que são aqueles mundos em que ele vai se adequar ao momento em que ele está. Só que esses espíritos, esse trigo, quando ele for colocado nessa segunda prateleira, ele vai levar com ele o quê? Conhecimento que ele tem. Aí ele vai chegar lá naquela prateleira, ou seja, lá naqueles mundos que ainda estão mais lá atrás, com o conhecimento que ele adquiriu aqui. Aí ele vai fazer com que aquele mundo
se desenvolva. Não foi isso que auxiliar. aconteceu com a gente? Sim. Com Capela? Uhum. Não é? Exatamente. Por que a gente acredita, então, que ao longo da nossa história surgiram personagens que pareciam ser de outro mundo? Porque eram. Porque eram. Não é? Que vieram aqui falar assim, gente, o negócio é aqui, ó, é assim. Você vê, por exemplo, o Leonardo da Vinci, uma pessoa dessa, um espírito desse, ele não é da Terra. E ele tinha consciência das vidas sucessivas, tanto que tinha uma frase célebre, né? Ler-me, leitor amigo, se tem interesses em me ler, porque muito raramente voltarei a este mundo. Sim. Agora, você imagina como que você vai chegar no meio da selva, certo? Uhum. E você vai ter que viver naquilo ali. Hoje a gente vive na nossa cidade. Uma vez eu falei isso para uma pessoa amiga minha, né? Falei com ela naquela. Não desgrudava do celular, né? Falei com ela: se você não evoluir espiritualmente, você vai para um mundo onde você não vai ter celular. Como você vai viver? Mas é verdade. É, o controle, né? Os excessos. Você tem que se adaptar àquilo ali. Imagina hoje nós, qualquer um de nós, viver sem luz elétrica. Uhum. Como a gente vai viver? Fica aí 2 horas sem energia elétrica para você ver. Passa uma noite na escuridão. Então, tudo isso são adaptações. É por isso que a gente tem aí, né, na questão bíblica, a perda do paraíso. Exatamente. Você sair de um planeta mais bem evoluído e ir para um planeta novo. Ainda não descobriu nem a roda. São figurações. Sim. Não é? Sim, com certeza. Então, hoje, a gente tem, por exemplo, no nosso mundo hoje, chamado supergênios, né? Que tem lá QIs lá elevadíssimos. Esses espíritos nada mais são do que espíritos que já têm um conhecimento muito adiantado, que vieram provavelmente de outras civilizações e que, por algum motivo qualquer, bom ou ruim, vieram reencarnar na Terra, mas trouxeram o seu conhecimento e desenvolvem isso. Uhum. Você vai falar assim, não, mas isso é só ciência. Não, na arte, na música, na pintura, na literatura. Todo segmento. Em tudo. No esporte, em tudo. Uhum. Não é? Você vai colocar para fora aquilo que você traz dentro de você, de uma forma em que você é capaz de fazer. Algumas pessoas fazem isso de uma forma brilhante. Dentro do segmento que você veio, você consegue se destacar, e ali, qual é? Você veio como um ser especial, determinado na cultura, na arte, no esporte. Nós tivemos aí o Pelé, que faleceu aí por esses dias, que foi diferenciado, o corpo dele todo era diferenciado para jogar futebol. Então, eles vêm com essa determinação, mas de deixar, junto com a fama, com uma mensagem dentro da sua área, uma mensagem positiva para o outro. Exatamente. Por quê? Porque as coisas externas, elas movem multidões, não é? Mas o ser, ele também tem que dar a contribuição dele. Então, por que, por exemplo, que algumas pessoas nascem com um talento extraordinário para determinada área? Por quê? Porque aquilo ali vai mover uma multidão de pessoas. Mas como ele se comporta diante disso? Por exemplo, a gente tem um exemplo hoje que eu gosto muito de citar, né? Porque eu acho que isso aí a gente tem que colocar o tempo todo para as pessoas ver se essa humanidade desperta, né? Por exemplo, a gente está falando de esporte. Na área de esporte tem exemplos extraordinários de um cara chamado Sadio Mané. Conhece esse cara? Sim, um atleta africano, né? Mané, ele é nigeriano, né? Joga hoje no Bayern de Munique. Esse cara, ele ganha cerca, segundo eu li, 22 milhões de reais por mês. Sabe o que ele tem? Ele tem um carro, construiu uma casa grande lá na Nigéria para a família dele e não tem mais nada. E perguntaram a ele assim, Mané, mas você não queria ter um iate, um helicóptero? Ele falou, para quê? Para que eu quero ter isso? Eu vim de um lugar onde o meu povo não tem o que comer.
Exatamente. Exemplo fantástico, né? Então, o que ele fez? Ele construiu hospitais, construiu escolas, ele dá 70 euros para cada morador lá, distribui alimento, banca saúde, porque na Nigéria não tem. Não tem. Aí você fala assim, pô, mas Estão usando bem o dinheiro dele. Deus deu um privilégio ao Sadio Mané de jogar bola assim, mas o que ele está fazendo com isso? Então, o problema não é o cara ser um craque no futebol, mas é a pessoa, é o ser humano. A diferença dele maior está aí. Né? Por quê? Porque esse espírito traz esse conhecimento com ele, traz isso aqui que ele fala, que é a inteligência, e utiliza bem. É o dom dele. O dom dele é o quê? A bondade, a simplicidade, a humildade. Com isso, ele está sendo exemplo para o mundo todo, como foi Madre Teresa. Não é? Cada um na sua área, né? Exatamente. Então, as coisas externas, é esse cara aí mesmo. As coisas está na tela ali, para quem está nos assistindo pelo Facebook. É esse cara aí. As coisas externas, elas servem para quê? Para movimentar a multidão. Mas o mais importante é o que está dentro do ser, da pessoa, da criatura. Porque senão aquilo ali não vai servir para nada. Enquanto tem outros tantos que têm o mesmo talento que ele, que ganham o mesmo que ele, e são exemplos errados, de coisas erradas. Muita ostentação. Exatamente. Não é? E pouca obra. Isso aí. Então, é isso que a gente deve entender como a pessoa diferente, né? A pessoa superdotada para o bem, para o desenvolvimento da humanidade. Esses espíritos são o trigo. Exatamente. Bom, deixa eu falar agora rapidinho do livro e depois o Celso Tinta vai para os informes, né? Do livro de hoje, aí, um dos livros de hoje, Provocações Doutrinárias e Planeta Vida, temos 2 livros para você. Provocações Doutrinárias, um dos capítulos é Jesus Cristo e os 3 porquinhos. Já ouviu falar? Jesus Cristo. O que tem a ver Jesus Cristo com os 3 porquinhos? Pois é, essa fábula é uma fábula lá de 1800 e que se tornou famoso, os 3 porquinhos, com Walt Disney, né? Fazendo o desenho dos 3 porquinhos com o lobo mau. Era contado de geração para geração desde 1800. Mas o que tem a ver isso com Jesus Cristo, né? Ele fala lá, ele conta a história dos 3 porquinhos que vão derrubando a casa de um, que construiu uma casinha fraca, aí o outro, mais ou menos, o lobo soprou, derrubou também, até que ele chegou na outra, no prático, né, que era o último porquinho, construiu cimento, tijolo, e o lobo não conseguiu derrubar a casa, tentou entrar pela chaminé, ele colocou uma água fervendo, o lobo queimou o rabo, foi embora, não voltou mais. Então, o que tem a ver com Jesus? Ele está em Mateus, capítulo... Está em Lucas, capítulo 6, versículo 47 e 49, e Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 27, onde ele fala de que aquele que construir a sua casa na rocha sólida não terá nenhum tipo de... não terá os problemas. Então, ele faz a comparação, falou, Jesus Cristo já contou essa fábula antes, ela só foi de uma outra maneira colocada para as crianças, como a fábula dos 3 porquinhos. Ele conta bem detalhado a história aqui, que eu não vou contar agora, não dá tempo, né? Já são 9 horas e, eu vi ali, 32 minutos, 9h32. Celso, os informes. Vamos aí os nossos informes para esta manhã, né? Então, hoje, 8 de janeiro, retornamos aí ao estudo do livro Mundo de Regeneração, no rumo do Mundo de Regeneração, às 16h30, aqui no Salão do Jeff, às 16h30. Às 18 horas nós temos o culto do Evangelho no Lar, online pelo Instagram. É só você acessar Jeff90, né? Acessar o Instagram, lá no topo, Jeff90. Então, culto do Evangelho no Lar, online, né? Pelo Instagram. Na segunda-feira, dia 9, às 19h30, lá no grupo da Fraternidade Espírita Irmão Rogério Cláudio, a palestrante do dia, a Daura Alves, com o tema Livre Arbítrio. Então, às 19h30, né, presencial,
e online, né, pelo canal do YouTube. Às 20 horas, a vez da Casa Espírita Francisco de Assis, com o tema Novo Ano e Nós, palestrante Cristina Visconti. E às 20 horas, no mesmo horário, também às 20 horas, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, com o tema E a Vida Continua, com o palestrante Lucinei Maia. Na terça-feira, sempre às 19h30, o Grupo Espírita Amor e Caridade, lá em Levi Gasparian, com seus estudos, né, sendo realizados. E também no mesmo horário, às 19h30, no Posto Espírita Rita Cerqueira, está acontecendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e nesta semana, capítulo 5, item 24, com Marco Aurélio, né, sempre presencial. Na quarta-feira, às 19h30, nós temos aí estudando o Livro dos Espíritos, lá no Grupo Espírita Fé e Esperança, e nessa semana com a Francine Fontainha. As atividades também, lembrando que as atividades da Mocidade Espírita já retornou, então sempre aos sábados às 19 horas. Então a Mocidade já voltou à atividade, Mocidade Espírita Bezerra de Menezes, que acontece no salão do Grupo Espírita Fé e Esperança, tá bom? Então, dado aí o recado, então, Márcio, é com você. Muito bem, Celso, mas vou chamar aqui o Marco Lazzarini para a última chamada, né, Marquinhos? Do sorteio, que são 2 livros, não é isso? Provocações Doutrinárias, já contei 2 historinhas aqui do livro, muito bom, e do Marcelo Teixeira, e Planeta Azul, do Carlos Orlando de la Haga, Planeta Azul, Planeta Vida, né? Planeta Vida, contribuição da doutrina espírita à conservação do meio ambiente físico e espiritual do planeta Terra. São os 2 livraços de hoje. Daqui a pouquinho o Evandro vai sortear para você. Muito bem. Na questão 221 da obra, o Livro dos Espíritos, Kardec formula o seguinte posicionamento. O sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura se deve a uma lembrança retrospectiva do homem, mesmo no estado de selvageria? É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho amiudamente abafa esse sentimento. Infelizmente, a gente tem as nossas más inclinações, né, as nossas más tendências, que fazem com que tudo aquilo que a gente tem de melhor, ele seja, vamos dizer assim, ele seja manchado. Não é? Quando os espíritos disseram que nós somos criados simples, ou seja, na nossa constituição física, né, nós somos criados muito simples, o nosso corpo ele tinha 3 funções básicas, né, alimentar-se, reproduzir-se e defender-se. Ignorantes, ou seja, de ignorar, é porque nós precisávamos desenvolver todas as nossas aptidões, todas as nossas habilidades ao longo do tempo para nos tornarmos seres perfeitos. Este desenvolvimento vai ser de acordo com a nossa vontade, sendo que todas as nossas atribuições, todas as nossas qualidades foram colocadas dentro da nossa alma. Agora, de que forma você vai desenvolver isso é que você tem a liberdade de escolha. Não é? Então, ao longo do tempo, você vai contaminando essas virtudes, mas elas não se perdem. Elas permanecem em você. E é necessário que todo aquele caminho que a gente falou, por isso que a gente falou que uns vão em linha reta, outros ficam dando voltas, é justamente isso. Está tudo ali dentro de você. Agora, de que forma você vai usar isso, a decisão é sua. Verdade. Aí vem a 221A, né? É essa mesma lembrança que se deve certas crenças relativas à doutrina espírita e que se encontram em todos os povos? Essa doutrina é tão antiga quanto o mundo, tal o motivo porque em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível, mas os preconceitos, bastas vezes,
falseiam essa ideia e a ignorância lhe ministra a superstição. A doutrina espírita ela foi criada oficialmente em 18 de abril de 1857. É a data oficial do surgimento da doutrina espírita. Mas os fatos espíritas existem desde sempre. O que Kardec fez não foi criar nada, porque Kardec não criou nada, por isso que ele é o codificador, ou seja, o organizador. Todos os fatos que a doutrina espírita prega e ensina já existem, elas foram desenvolvidas à luz da filosofia, da ciência e da religião. Hoje eu tenho um embate com muitas pessoas, né, que acreditam que a doutrina espírita tem que se modernizar. Não, tem que acontecer nada. Não tem que acontecer nada. A doutrina espírita será sempre a doutrina espírita. Agora, vão surgir outras técnicas, outras formas de encarar as coisas? Sim. Desde que sejam para o bem, desde que sejam corretas, serão bem-vindas. O que não pode é você querer colocar dentro da doutrina espírita coisas que ela não pertencem a ela. Não é? E é tão fácil de saber quando você tem o estudo das obras. Se a partir do momento que alguém coloca alguma coisa, para onde está? Qual a origem disso aqui? Aí não vai descobrir. Por exemplo, quando a gente fala muito kardecista, né? Eu sou kardecista. Em momento algum, Kardec falou, se você é espírito, você é kardecista. Não tem. Por isso que eu falo, por favor, não me chama de kardecista, porque eu brigo. Kardecismo não existe. Eu não conheço, eu não aceito o kardecismo. Não existe. Não existe o kardecismo. Colocação de forma equivocada, porque se estivesse estudado as obras de Kardec, os Pentateuco kardecianos, obras póstumas, o que é o Espiritismo, Céu e Inferno, a revista Espírita da Só que nós íntegra. não podemos, Deixa para lá. Deixa para lá. Fala assim, uma pessoa que chama a gente de kardecista, porque ele é espírita, então kardecista, porque isso pegou no mundo. Pegou, é verdade. E a pessoa não é espírita, então ela não... Ela compreensível. Você tem que compreender, porque ela tem religião dela. Muitas das vezes nós podemos falar alguma coisa de uma religião porque nós só soubemos por alto. E ela vai falar assim, não, na nossa religião não acontece isso. Desculpa. Então, a gente tem que... entre os espíritas, a gente pode falar, nós não somos kardecistas, somos espíritas. Sim. Agora, fora do espiritismo, a turma conhece a gente, é kardecista? É mais ou menos assim. Aí tem que explicar para ele. Se você tiver um tempinho para parar e explicar, você faz. Se não, deixa senão a pessoa fica... Verdade. Mas se a pessoa quiser saber, eu explico por que o kardecismo não existe. Por que eu não aceito esse termo? Sabe por quê? Porque senão, daqui a pouco, o espiritismo deixará de existir, existirá só o kardecismo. Não, já está deixando. Não. Os bobeados vai deixar, porque já tem os chiquistas, tem os divaldistas. Exatamente. Então, eu gosto de... Mas sabe o que é isso? É compreensível no estado de evolução no não qual é nos culpa encontramos. Nem de Divaldo nem de Chico, o povo que fica polarizando. É o estágio evolutivo no qual nos encontramos e as nossas afinidades espirituais. Aí acaba a gente nos rotulando, né? Aí é uma responsabilidade também. Cada um teve a sua contribuição na doutrina. A doutrina espírita não vai parar com Kardec. Tá? Tanto é que veio Divaldo, veio Chico, e vem assim. Por quê? Porque o mundo vai modernizando, o mundo vai... a própria espírita fala, teremos novas revelações. O mundo vai caminhando, gente. Ali foi aquele momento, ele deu toda a base, toda a doutrina. Porém, você já se projetou daqui a 50 anos, 100 anos, esse celular que vai ser completamente obsoleto. Nós temos a transcomunicação instrumental aí, que a gente vai colocar esse ano aí também no ar, ou seja, que está modernizando. São coisas que vão sendo jogadas dentro da doutrina, vai sendo modernizando, gente. E assim vai. Exatamente. Só que Kardec diz, né? O dia que a ciência desmentir a doutrina, abandona a doutrina e fica com a ciência. A ciência não vai desmentir, ela vai só comprovar. Só que a doutrina espírita é baseada na ciência.
É a diferença. Então, a doutrina espírita, tudo que a doutrina espírita fala, a ciência, muitas das coisas, está descobrindo agora. Exato. Não é? Até sobre Marte. Exatamente. Algumas coisas sobre as águas subterrâneas que migraram para o mar, e os cientistas estão falando exatamente. Agora. Então, quando a doutrina... Coisa que Kardec não falava. Exatamente. Mas aí vem complementando, vem expandindo. Então, por exemplo, exatamente. Quando a doutrina espírita foi codificada, muita coisa que está aqui no Livro dos Espíritos, nós nem conseguimos entender ainda. Por quê? Porque é uma coisa lá para frente. Sim. E tem uma nota de Allan Kardec, né, com relação ao término desse capítulo, nessa versão aqui, o Evandro não está aí. Olha só que ele coloca, lógico, ele já conversava com os espíritos. Era natural, porque ele fez um trabalho sério, um trabalho técnico. Né? Ele coloca o seguinte: segundo os espíritos de todos os globos, de todos os planetas que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é daqueles cujos habitantes são menos adiantados, física e moralmente. Marte ele seria ainda inferior e Júpiter muito superior em todos os sentidos. O Sol não seria muito habitado por seres corpóreos, mas local de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a este por meio do fluido universal. Do ponto de vista de sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis, ao que parece, estariam em condições idênticas. E aqui vai, né, dando mais conceitos acerca, né, a gente não dá para mensurar a grandeza de Deus. É um ponto é um grãozinho de areia no universo. Vamos citar um exemplo aqui para as pessoas entenderem o que a gente está falando. Lá em 1857, quando a doutrina espírita surgiu, as pessoas usavam o quê? As mesas girantes. Por que usavam as mesas que giravam, que dançavam, que flutuavam? E respondiam. Era um início. Tinha que começar de algum jeito. Das irmãs Fox. Eu estava lendo o livro delas ontem. Até o momento em que os espíritos disseram assim: abandone as mesas. Os espíritos disseram assim: abandone as mesas, use as pessoas. Mas o princípio da mediunidade não é o mesmo? Sim. O que vem para frente? A gente não sabe. Será que daqui a 100, 200, 300 anos vai se precisar usar o médium? Aí o que o Marquinhos falou antes, transcomunicação instrumental. É uma das ferramentas. É uma das ferramentas, sim. Mas o princípio é o mesmo. Exatamente. Olha, bacana. Ainda tem mais aqui ainda, coloca Kardec ainda, né? O volume de cada globo e a distância que estão do Sol não guardam necessariamente nenhuma relação com o grau do seu adiantamento. Se assim fosse, Vênus deveria ser tido por mais adiantado do que a Terra e Saturno menos do que Júpiter. Muitos espíritos que na Terra animaram personalidades conhecidas disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição. É de causar espanto que tenham visto, nesse globo tão adiantado, homens a quem a opinião terrena não julgava tão elevados. Isso, porém, não tem de surpreendente se considerarmos que certos espíritos habitantes daquele planeta podiam ter sido enviados à Terra para nela desempenharem uma missão que, aos nossos olhos, não os colocaria no primeiro plano. Em segundo lugar, que entre a existência que tiveram na Terra e a que passaram a ter em Júpiter, bem podiam ter tido outras, intermediárias, nas quais se melhoraram. Em terceiro lugar, finalmente, que naquele mundo como o nosso, há diferentes graus de desenvolvimento e que entre esses graus pode haver a distância que separa entre nós, o selvagem, do homem civilizado. Assim, pelo fato de um espírito habitar Júpiter, não segue que esteja no nível dos seres mais adiantados, do mesmo modo que ninguém pode considerar-se na categoria de um sábio do Instituto só porque reside em Paris. Ponto final aqui. A gente tem a ideia, né, de que vou descobrir uma coisa nova e aquilo que estava para trás. Não, veja bem. Hoje em dia, você tem os laboratórios de farmacêuticos, né, que desenvolvem remédios e tal, em larga escala industrial. Mas o conhecimento desses laboratórios vem de onde? Vem lá dos índios, do povo das florestas,
da alquimia, Uhum. não é? Exato. Que fazia a mesma coisa de forma artesanal. Mas não é a mesma coisa. Uhum. Só que hoje se faz de forma industrial, ou seja, numa quantidade maior, com tecnologia, mas o princípio é o mesmo, que são os elementos da natureza. Os remédios que são feitos hoje são feitos como? Da onde que são tirados? Não é da natureza? Não é, mas, vamos dizer assim, os feiticeiros, os alquimistas lá do passado, xamãs, não faziam a mesma coisa? Só que de forma Era a diferente. ferramenta que eles tinham. Exatamente. Muito bem, quando o estudo é bom, o tempo passa rápido, estamos chegando aí ao finalzinho do estudo de hoje, né? Estamos próximo de encerrar o estudo aqui na sala de aula. Agradecer a você, amigo ouvinte, estudante, a participar com a gente nessa manhã de domingo. Todos os domingos, a partir das 8h30 da manhã, estamos abrindo a sala de aula para estudarmos. Semana que vem teremos aqui a presença da Roberta Zagueto, que vai falar sobre muitos são os chamados, poucos escolhidos. Ela que tem um programa também na Rádio Brasil Espírita. Evandro, suas considerações finais, agradecer mais uma vez sua participação. No próximo mês, preparamos, porque nós vamos entrar na questão 222 da obra O Livro dos Espíritos, que fala justamente da pluralidade das existências, da reencarnação. Ok. Que é longa, né? É longa, é grande. Vai ser uns 4, 5 programas, 3, 4 programas falando sobre as considerações da pluralidade das existências. E mais uma vez, a oportunidade que vocês nos deram, né? E estamos iniciando mais um ano, que a gente espera estar aqui mais 12 vezes, né? Até dezembro do ano que vem, final desse ano, mas temos mais 12 encontros até o final do ano. Saudar todo mundo que ouviu a gente, que participou, que fez pergunta. Hoje não teve pergunta, mas eu tenho certeza que todo mundo participou com a gente, né? Mandar um abraço muito especial para as minhas queridas irmãs lá do SEV, Centro Espírita Virtual, Trabalhadoras da Luz, que está escutando a gente lá, minha amiga Simone, né? Pessoal todo. E pedir a Deus que abençoe nossa semana, nosso mês, que traga muita paz, muita luz para todo mundo, que a gente possa estar sempre aqui firme e forte, se Deus quiser. Muito bem, agradecer o Deco Luiz aqui na técnica aqui, né, levado aí para toda a multiplataformas, o nosso programa nessa manhã de domingo. Lembrar, dia 22 de janeiro teremos também entrevista aqui com Clóvis Nunes, falando sobre transcomunicação instrumental. Já fizemos um programa com ele no finalzinho do ano passado e retornaremos com um tema que é envolvente. Celso Tinta, suas considerações finais. Bona matena esperanto. Eita, então, e aproveitando, ele vai falar em transcomunicação, né, em ciência, espiritualidade, né, que engloba tudo, e aproveitando já essa deixa aí né, que foi o debate de hoje aqui, né, envolvendo ciência e espiritualidade também. Lembrando que hoje, 8 de janeiro, comemora-se, né, foi fundado, né, em 8 de janeiro de 1858, foi fundado no Rio de Janeiro, o Lar Fabiano de Cristo. Então, 8 de janeiro, então está comemorando aí, desde 1958. Então, 8 de janeiro de 1958, então uma data aí comemorativa, né? Fundação do Lar Fabiano de Cristo aqui no Rio de Janeiro. Beleza? Então, eu só tenho a agradecer a todos pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã de domingo, né? No programa A Luz do Espiritismo, Lembrando que hoje, às 16h30, nós temos o retorno aí do estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, às 16h30, lá no Salão do Jeff. E às 18 horas nós temos o culto do Evangelho online pelo Instagram. Então, estão todos convidados. Tenham todos um bom começo de semana e até o próximo programa A Luz do Espiritismo. Muito bem, agradecer novamente aí a presença de todos aqui nessa sala de aula. Contamos com vocês novamente semana que vem para estudarmos juntos, se Deus quiser. Marco Lazarento com suas considerações finais e os ganhadores de hoje dos 2 livros. Bom domingo a todos. Isso aí, 9h52, Evandro fez o sorteio aqui. E a Neuza Maria da Silva, do bairro Caixa d'Água, ganhou o livro Provocações Doutrinárias. E a Rosângela Rolo, oi Rosângela, Rosângela Rolo ganhou, que mora, agora é Morada Nova, né? Morada Nova que ela está, não é mais lá na Boreão. Exatamente. A Rosângela Rolo ganhou o livro
Planeta Vida. Vocês podem retirar o livro a partir de terça-feira, ali na Livraria Espírita Francisco Cerqueira. E quem ganhou o prêmio material, como a Neuza Maria e a Rosângela Rolo, ganharam o livro Provocações Doutrinárias e Planeta Vida, ganharam o prêmio espiritual, que foram todos os ensinamentos hoje proferidos pelo Evandro. Tenham todos um bom domingo. Até semana que vem com mais um programa A Luz do Espiritismo, aqui na nossa FM, na Rádio Brasil Espírita, o Caribe brasileiro, lá em Maceió. Bom dia! Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Signora, ora
Você acabou de ouvir A Luz do Espiritismo,